Então, hoje, 1º de dezembro, né, 2008. Miranda, hoje nós vamos falar sobre essa passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, primeiro vem com amai-vos e instruí-vos. Instrução está em segundo lugar. O que você possa nos dizer primeiro sobre a questão do amar em primeiro e depois a instrução em segundo lugar? Muito bem, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesse nosso encontro desse 1º de dezembro de 2008. Eu gostaria que Kardec tivesse reconsiderado a ideia, porque ninguém pode amar se não tiver instrução. A instrução é a base da verdadeira vida, que o amor já se provou na nossa humanidade que não está de fato com nada, certo? Nosso amor não passa hoje de comércio afetivo, certo? Ou seja, o nosso amor ele é preconceituoso e em certos casos até racista, não é? Então a instrução é a base da transformação do ser humano. Somente um ser humano transformado será capaz de verdadeiro amar. O amor é algo muito especial. O amor é algo muito terno, muito meigo. E o amor é a única válvula de salvação da humanidade. E a humanidade, infelizmente, não sabe o que é amar. Amar não é dar coisas. Amar não é gostar de qualquer criatura. Mas o verdadeiro amor é aquele onde há reciprocidade na troca existencial. Não existe essa de uma pessoa amar a outra sem que a outra concorde com esse amor. Devemos nos amar intensamente. Agora, devemos dar amor se valer a pena. Amar por amar é apenas seguir o tradicionalismo todo, onde nesse tradicionalismo nós apenas repetimos os erros do passado, não acrescentamos nada na atualidade. E falando sobre amor, não tem nada mais gostoso do que o amor. E o verdadeiro amor é aquele que primeiro se namora. Antes do namoro conquista-se uma amizade, depois o namoro, depois o noivado e depois o casamento. Ficando entendido que o casamento não precisa ser necessariamente entre um homem ou uma mulher, mas o casamento preponderante é aquele que é de ideias coincidentes, onde nessas ideias coincidentes, obviamente respeitando-se o verdadeiro cristianismo, não é? Que o verdadeiro cristianismo não é aquele em que eu amo qualquer um, mas o verdadeiro cristianismo é aquele que eu amo a pessoa que vale a pena, e com quem não vale a pena eu apenas respeito, não é? E Jesus tem uma passagem que diz lá uma coisa interessante: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Está lá em capítulo 5 de Mateus, né? Amai a vossos inimigos. Nós, habitantes do planeta Terra, que é um planeta de deportados, de desajustados, de rivais, de inimigos, de donos da verdade, sendo filho da mentira, não é? Eu não posso amar a meu inimigo, devo apenas respeitar o direito dele de estar junto de mim, certo? Porque
na Terra, nós estamos necessariamente junto de contrários. Quando, se nós soubéssemos viver, não seria por esse método evolutivo, mas nós estaríamos juntos de semelhantes, certo? Estamos juntos de contrários e por isso que nós somos contraditores natos. O que nós mais desejamos é fazer predominar a nossa verdade. E o que é a verdade? Eu não sei. E duvido que alguém saiba o que é a verdade. Como fazer predominar a verdade se de fato eu não tendo a verdade minha necessariamente não deixa de ser uma mentira. Aliás, em João 8,44, Jesus diz lá uma coisa muito interessante, não é? Em se referindo aos fariseus hipócritas da época, né? Jesus diz lá textualmente: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala, apenas profere mentiras. Dentro desse versículo, está se referindo a Caim. Caim é a ramificação da discórdia, da discordância, da divergência, até mesmo da chatice existencial. Porque na Terra o que mais tem é gente chata, gente dona da verdade, onde nessa chatice a criatura nem cresce, nem evolui, nem deixa o outro crescer, nem deixa o outro evoluir. Então, o certo, que eu acredito, quem sou eu para afirmar alguma coisa, apenas é o meu ponto de vista, meu pobre ponto de vista. Eu digo que o certo é espíritas, instruí-vos para que de fato saibam amar, porque de fato saberão a partir de o que é o amor. Mas, Miranda, eu vejo por aí, Miranda, que muita gente está se instruindo, mas por outro lado, nessa instrução grandiosa que eles estão fazendo, eles estão pendendo mais para o lado materialista, lado individualista e o lado, como é que se diz, do momento. Eles pensam no momento, eles não pensam em futuro, eles pensam no aqui, agora, e buscando sempre instrução, sempre instruir. Agora, essa questão de amar, por isso que eu vejo aí que talvez está havendo um conflito aí na questão de instruir e amar, que a maioria hoje no estado atual que a gente está vivendo, eles buscam isso, a instrução mais individualista, pensando no agora, no momento. Esse tipo de instrução individualista, imediatista, é apenas uma instrução externa e periférica que apenas conhece e por conhecer e por passar nos testes, recebe um pedaço de papel sem nenhum valor que eles chamam de diploma, certo? Porque a verdadeira instrução é aquela que se alicerça nesse amor, ou seja, não existe amor sem humildade, não existe amor sem reverência ao cosmos. Uns dão o nome de Deus, outros de um grande foco, não é? Pode dar o nome que quiserem, certo? Então, o que acontece na criatura que se instrui, ela aprende tirando o diploma de esperteza, de acordo? Ela aprende tirando o diploma de esperteza. Agora, em nos referindo a Kardec, essa instrução é outra.
certo? Como é que eu posso desenvolver a mediunidade, que aliás a doutrina espírita só tem valor porque tem mediunidade e reencarnação? Se não tivesse esses dois pilares, para que serve a doutrina espírita? Para nada, porque seria igual qualquer tese religiosa, certo? Agora, mediunidade, quem não sabe viver, conversa com defuntos achando que está fazendo servição ao cosmos e não está fazendo praticamente nada ou nada, não é? Que a verdadeira mediunidade é aquela em que o encarnado tem capacidade de desdobrar e em desdobramento buscar informações de superiores, certo? Porque a Terra é tão complicada, um planetinha tão problemático, se um superior entrar aqui, ele desintegra o espírito dele, por causa da velocidade precária do pensamento dos habitantes da Terra, que não passa de 1.800 km por hora. O raio do planeta Terra mede 43.200 km. E é por isso que os espíritos encarnados habitantes na Terra, eles conseguem uma sobrevivência adequada à superfície do planeta Terra, onde na superfície do planeta Terra nós ficamos de pé, com tranquilidade e com toda a saúde. Se nos elevamos a uma montanha muito alta, a gente tem problemas, porque quanto maior e de menor a quantidade de oxigênio, e maior a nossa dificuldade de respiração. Dentro disso, não é? Nós existimos para viver na superfície do planeta e não na altura das montanhas. Na altura das montanhas a gente vai ter problemas sérios com o nosso campo biológico, porque o nosso coração terá que trabalhar com uma velocidade incompatível com a realidade biológica do nosso campo biológico, certo? Agora, voltando a Kardec, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós dissemos que o certo é espíritas, instruí-vos para poderem saber de fato amar, porque nós não sabemos amar, não é? Eu gosto das pessoas que me são simpáticas, só que as pessoas que me são simpáticas, pela química expelida por essas pessoas, ou são iguais, que não querem perder a minha amizade e endossam o que eu falo, sem nenhuma contestação, ou são inferiores, certo? Enquanto que eu existo para, estando no planeta Terra encarnado, não é? Eu existo para livre trânsito nesse cosmos, nesse plano espiritual de que tanto se fala. Nós poderíamos estar numa situação tão privilegiada que nós poderíamos com tranquilidade trabalhar na Terra e repousar lá em Júpiter ou em Saturno ou qualquer outro planeta. Pelo que a gente sabe, na evolução do ser humano, o que se aflora primeiro é o sentimento. Esse afloramento do sentimento seria o início que vai lá na ponta do processo evolutivo, espelhar, por assim dizer, o amor? O sentimento é algo que precisa ser trabalhado com racionalidade. Só saberei de fato usar a minha razão se eu for uma pessoa instruída. Instrução não é saber ler e escrever, não. Instrução é saber viajar na fantasia das palavras escritas, onde uma obra, por exemplo, de 100 páginas, eu posso transformá-las até em 1 milhão de páginas, se eu tiver a instrução devida. Caso contrário, eu sabendo ler e escrever, eu não passo de um papagaio repetidor das palavras que estão escritas. Isso não é ser espírita, isso é ser mais um na multidão. Ser espírita verdadeiramente é
suplantar-se a si mesmo, e nessa suplantação de nós mesmos, nós não poderíamos nunca deixar para trás a chamada humildade. Não uma humildade piegas, tola, subalterna, submissa, escravizada pelos espertos, mas uma humildade altaneira, uma humildade onde eu respeito o inferior para merecer ser respeitado pelo superior. Somente o superior me respeitando, eu poderei ampliar de fato a minha intelectualização na instrução, certo? Porque somente o superior tem informações que vão além do comum da humanidade, certo? Miranda, voltando novamente, como foi bem colocado, voltando novamente no sentimento, até é importante, por que o sentimento surge, por assim dizer? O sentimento, ele vem primeiro, o sentimento, na evolução. O sentimento não vem primeiro e nem surge antes. O sentimento já é o fragmento de grandeza que o nosso Criador, chamado Deus, nos destina, onde esse sentimento é nada mais, nada menos do que o fragmento de inteligência que Ele nos dá. Tanto que qualquer um que comete um desatino, comete, repete, faz de novo, mas nas entranhas dele ele sabe que está errado, certo? Então o sentimento é um pilar a ser burilado, e só conseguiremos burilar o sentimento através da razão, e é só a razão que se intelectualiza. O sentimento, ele apenas usufrui do intelecto daquele que pratica aquela situação. Pois é, Miranda, mas o sentimento, igual bem que você falou, deu para me entender que o sentimento, ele está vamos mais fundo ainda. No princípio inteligente, o sentimento está acrisolado ou em estado latente. No princípio inteligente está acrisolado ou em estado latente. Enquanto que em nós, espíritos, o sentimento está para ser posto para fora. Nós é que vamos para fora para funcionar. Mas até que ponto o sentimento vai? Colocando para fora, até que ponto? Ao infinito. Ao infinito. Isso. E como é que fica a questão sentimento e amor? Como é que fica essa relação sentimento-amor? Nós confundimos sentimentalismo com amor, e não é por aí. O verdadeiro e único sentimento é aquele que é capaz de amar sem condicionamento, sem restrições. Nós, os habitantes da Terra, nós não somos perfeitos, nós estamos imperfeitos. Estando imperfeitos, o nosso oposto deveria fazer um questionário, colocando nesse questionário nosso lado positivo e nosso lado negativo, porque todos nós temos esses dois lados aflorados, atuantes e às vezes, na maioria dos casos, pervertidos. Porque na Terra, como nós já dissemos numa outra reunião, nós só temos dois caracteres reinantes na atualidade: tolos e espertos. Os tolos amam por bajulação, enquanto que os espertos querem ser amados sem dar amor. Dois entraves existenciais que nos impedem a chamada felicidade. Miranda, eu pergunto a você, para poder entender, a gente quer entrar nesse assunto mesmo, para ficar bem mais claro. Na viagem do sentimento, ali não está viajando também o amor, não? Na viagem do sentimento? Pode ser tanto no princípio inteligente como no próprio ser humano. Ali está viajando também o amor, porque eu quero, essa pergunta, Miranda, estou te fazendo, para mim poder chegar na questão de intelectualizar, do intelectualismo, da pessoa procurar se informar, conhecer, do conhecimento, do saber. Eu só estou fazendo essa pergunta para poder entender isso até um momento. Olha, Wagner, o sentimento é burilável,
Ou seja, eu dou ao meu sentimento aquilo que eu posso, nem sempre o que eu quero. E para poder, eu tenho que estar intelectualizado para poder a minha razão de fato comandar o sentimento. O sentimento é força centrípeta, está dentro, está aprisionado dentro de mim o sentimento. Agora, a minha razão, que é força centrífuga, está livre. Ela estando livre, o que acontece comigo? Que uso eu faço da minha liberdade de pensar e de ser? Liberdade e livre-arbítrio é mais ou menos a mesma coisa, certo? Certo. O que eu faço da minha liberdade? Eu a uso com ponderação ou eu a uso com oportunismo existencial? Oportunismo existencial. Isso. Se eu a uso com oportunismo existencial, eu de fato eu não amo. Porque quem verdadeiramente quer ser amado, tem que amar. Agora, tem que amar, ficando entendido que esse amor eu darei a quem vale a pena, jamais amar por amar. Eu não devo jamais me aproximar de uma pessoa, sentir atração externa por ela e dizer que isso é amor à primeira vista. Isso não é, isso pode ser lei de causa e efeito à primeira vista, jamais amor. De acordo? Depois, se quiser, a gente abre o leque aí. Então, você quer dizer, Miranda, que o amor, então, ele fala amor à primeira vista, não é amor. Não, isso é lei de causa e efeito que a gente está sendo atraído para a lei de causa e efeito. Porque quanto menos eu sei viver, quanto mais eu abuso da minha existência, pior tem que ser a minha vida. E quanto mais eu me enquadrar no racional, não no sentimental, porque o sentimental sem o racional é um desastre. Eu só quebro a cabeça, eu só me dou mal, certo? Amor, por exemplo. Primeiro eu amo uma mulher sendo a mulher certa. Se for a mulher certa, os filhos virão através dela numa sequência de filhos positivos. Agora, se o meu amor por uma mulher é um amor interesseiro, ela é bonita, é gostosa, o que for, não é atraente, não é? Isso aí é que é terrível. Aí, quer dizer que então, exatamente, você falou, esse amor interesseiro não está com nada. Não está com nada e nós só podemos esperar dor e lágrima, porque uma atração pelo externo vai agradar e vai satisfazer o meu ego, mas o meu espírito, que tem tempo integral, vai pagar um preço muito alto para que esse ego se sacie, se satisfaça por momentos apenas. Para o ego basta 10 minutos de prazer no seu orgasmo. Agora o eu precisa de 23 horas e 50 minutos de vida em plenitude. Se não houver vida em plenitude e consequentemente racional, não é? Porque se eu me aproximo do oposto pelo ego, pela atração física, carnal, o meu espírito vai pagar um preço muito alto por isso. E quem está tendo vida não é o corpo, não é o corpo de carne que goza, mas quem goza é o espírito. Agora, que gozo! Um orgasmo de 1 minuto até no máximo 10 minutos? Ou o prazer de estar ao lado de uma pessoa 24 horas por dia? Caso contrário, se não houver uma coincidência de ideais, ele vai se esborrachar no ar e vai achar que é o dono do pedaço, vai ter a vida, o tipo de vida dele, e ela vai se enfurnar ou num fogão, ou num tanque para lavar roupa, ou assistir uma novela, né?
Porque tudo isso é fuga. A nossa vida, homem, mulher e filhos, a família, é que deveria ser de fato a maior das novelas, certo? Porque quando um casal está bem mesmo, não é? Eles não querem mais nada do que um convívio a dois, de mãos dadas, um olhando, penetrando nos olhos do outro, numa felicidade plena. E somente essa plenitude nessa felicidade é que nós podemos definir como amor. Amor é uma vida a dois que vale a pena. Agora, uma vida a dois que vale a pena por 1 minuto a 10 minutos de orgasmo, isso nunca foi vida a dois. Isso é comércio afetivo, como nós dissemos no princípio. Ela me quer porque eu tenho algo para dar a ela, e eu a quero porque ela me faz gozar. Isso é próprio de pessoas pequenas, próprio de pessoas que amam, faltando a instrução. De acordo? Mas Miranda, mas aí também entra outra questão. A instrução que a gente vê hoje nos dias atuais, ela, agora você falou, é externa, só uma instrução externa. Só externa. Não é? Eu estudei na minha juventude, aparente ao 2º grau de hoje. Mas eu nunca parei de estudar. Numa certa época da minha existência, eu fui na secretaria do colégio privado, particular, pagando mensalidade, pedi à direção do colégio que eu queria repetir de ano. Miranda, hoje eu percebo, do lado da instrução, agora falando, percebo que hoje a instrução ela está mais, você fala realmente, para o lado do comércio e para o lado que eu vejo o seguinte, salve-se quem puder, porque hoje as pessoas elas procuram estudar não para conhecer, para adquirir conhecimento, mas para estudar tipo um estudo decorado, só orar para poder passar em concurso e para garantir o seu emprego. É o contexto do nosso sistema. Você me perdoe, você não gosta muito que eu volte ao sistema, mas o contexto do nosso sistema é ladro e assassino, porque as escolas públicas têm que passar a pessoa, hoje tem que passar, e os professores não têm motivação para poder, de fato, valer a pena vestir a camisa, não é? Da sobrevivência de uma humanidade em melhorando, não é? E as escolas particulares, não é? Os professores morrem de medo da direção do colégio, morrem de medo dos próprios alunos, porque hoje os alunos encaram o professor dizendo cruelmente, né? Eles tentam. Pois mas assim, Miranda, você falando dessa maneira, hoje fica difícil para quem está na retaguarda, pensando num futuro melhor para o seu filho, para os seus filhos, na questão de coloca na escola particular ou deixa na escola pública. Hoje fica uma temática danada nesse ponto. Se os pais tivessem bagagem suficiente de organização doméstica, não é? Tanto faria estudar na escola pública ou na particular, porque a escola pública ou particular é apenas o canal para que eu possa tirar um diploma. Mas o que é um diploma? Um pedaço de papel sem nenhum valor. Agora, o que eu aprendo, isso é que tem valor. Agora, para que eu aprenda, eu tenho que ter uma retaguarda, e nessa retaguarda eu recebo as informações meigas e gentis do verdadeiro amor. Meu querido filho, você é dono do seu corpo, é dono do seu tempo, é dono da sua encarnação.
Se você for um vitorioso, meu filho, você vai fazer jus ao verdadeiro futuro. Se você for igual à gentalha humana, você vai repetir passados. Quer dizer, o que nos falta é a conscientização dos pais para darem as instruções adequadas aos filhos e deixar que os filhos se virem. Porque os pais que dizem que amam são os primeiros a estragar os filhos. Quando a maioria diz, eu não permito que o meu filho sofra. Interessante, Deus, que é muito maior, permite que a gente sofra. Tem alguma coisa errada com a nossa sociedade, com o nosso sistema, certo? E a nossa palavra é uma tentativa de deixar no ar, para quem queira. Ninguém tem obrigação nenhuma, ninguém deve ou precisa concordar conosco. Se o que nós falamos vale alguma coisa, tira proveito. Se acha que não vale, segue seu caminho, segue sua viagem. Nós não estamos aqui querendo converter ninguém, muito menos fazer prosélitos. Eu não preciso de converter ninguém, nem de fazer prosélitos. Eu estou me salvando. Cada um de si tem que fazer isso. Miranda, voltando lá nos dizeres de Kardec, espíritas, amai-vos e instruir. Você acha que nessa frase o Kardec tropeçou nessa frase? Não, ele foi apenas poético, gentil, bondoso, não é? E ele era tão racional, que talvez ele não tivesse ido um pouco à frente. Kardec deu o que pôde. Nós de pé juntos, nós não pagamos a Kardec tudo que nós sabemos hoje. Então eu, como espírita há mais de 30 anos, eu pura e simplesmente nunca parei de estudar, certo? Agora não perco tempo com romances ingênuos, poéticos, tolos, que às vezes nos fazem até chorar. Só que são tolos a tal magnitude negativa que nos faz chorar, mas a gente não se emenda, a gente não entende a grandeza da vida em si. Então, Miranda, quer dizer que primeiro tem que ser instruir primeiro. Isso. Primeiro instrução. Veja bem. Só através da instrução eu saberei amar. Sem instrução, como é que eu vou saber amar? Sem instrução, como é que eu vou escolher o meu oposto, a mulher ideal? Não tem como. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala que a educação, a espiritualidade responde que são hábitos adquiridos. Mas esse hábitos adquirido dá uma ligeira impressão também que está ligado a tradicionalismo. Hábitos adquiridos, Wagner, é porque em cada encarnação a gente nasce num ambiente diferenciado, onde esse ambiente diferenciado nos fornece a possibilidade de arregimentar hábitos, adquirir hábitos. Agora, que hábitos que eu adquiro? Bons ou maus? Não é isso mesmo? Ou talvez está dentro do tradicionalismo também. O tradicionalismo, Wagner, ele é uma coisa interessante. Um momentinho, Miranda. Porque eu vejo que desde que o homem começou a sua caminhada do primata, por assim dizer, para formar, saindo da caverna, para formar a civilização, eu percebo isso dentro da história. A gente já estudou história, como você também estudou história, a gente percebe que, queira sim, queira ou não, nós estamos dentro do tradicionalismo, porque sempre é passado aqueles hábitos, aquele costume, o modo de comer, de vestir, cultural. A gente vê isso que está enraizado, queira sim, queira ou não. Enquanto, Wagner, o tradicionalismo preponderar,
eu preciso de 1000, 10.000 anos para modificar em mim alguma coisa. Então a evolução me empurra, fazendo-me passar de ano de qualquer jeito, como as escolas públicas estão fazendo hoje. Isso não é o certo. O certo é se eu preciso de 1000 anos para dar um salto na minha evolução, um degrau a mais, por que não em um século? É só eu sair do chamado tradicionalismo. Tradicionalismo é repetir o que nossos pais fizeram e seguir o conceito e deu certo. Isso é que é tradicionalismo. Deu certo para a época. Se eu continuo o que meu pai fez antes, como é que meu pai vai poder voltar para melhorar? Se eu estou repetindo, ele está estacionado. Deu para entender direitinho. Tanto é, Miranda, que eu estava fazendo um cálculo pela média, peguei pela média, desde o nascimento de Jesus, né, colocando o marco zero, até hoje nós estamos no ano 2008, mas eu coloquei como 2000, então já se passaram 40 gerações. Então, dentro dessas 40 gerações, nós tivemos aí só repetições. Queira ou sim, queira ou não, nós só tivemos repetições. Então, até agora, não teve esse lado do ser humano uma melhora. Quer dizer, você, eu e todos os outros, até o Sonora que já partiu, ele também entrou dentro do tradicionalismo e deu continuidade ao tradicionalismo. Mas eu, Zé Miranda, estou procurando sair do tradicionalismo. Certo? Tanto que eu devo ser rechaçado por muita gente. Devo ser até quem sabe, odiado por muita gente. Só que a minha finalidade não é essa. A minha finalidade não é contestar. Tanto que cada um segue a sua viagem evolutiva como quiser. A minha finalidade não é contestar. A minha finalidade é mostrar outras opções, onde nessas outras opções o certo seria os alunos das escolas hoje levarem as provas para casa para fazer em casa e não ficar numa sala de aula, afastados um aluno do outro aluno, com espaços grandes para evitar colar, e professores fazendo papel de policiais, tomando conta para que os alunos não colhem. Isso é muito triste. Em pleno século XXI nós estamos agindo como bárbaros, esquecidos do ponto vital. Se eu colo na prova para passar, eu sou ladrão do meu futuro. Eu estou roubando o meu futuro, destruindo ele e mantendo o meu passado vivo, certo? Porque colar numa prova não tem burrice maior do que essa, não tem estupidez maior do que essa. Quem se ama de verdade, nós estamos falando em amor, né? Quem se ama de verdade não denigre a sua imagem, não massacra a si mesmo, não é obrigado a se esconder da própria consciência. De acordo? Porque quem age com esperteza tem tudo, menos amor. Não ama a família de onde saiu, não ama a pátria onde nasceu e principalmente não ama a si mesmo. Quem não ama a si mesmo jamais terá o direito a ser amado, porque eu só atraio o direito a ser amado se eu esbanjar amor, não amor religioso. Ame o seu inimigo. Isso para mim é quase uma piada de mau gosto. Ah, mas veio de Jesus. Não é isso mesmo? Veio de Jesus, está escrito lá no Novo Testamento. Mas o próprio sistema religioso, quanto não já mexeu pergaminhos? Certo? Porque eu não existo de fato para amar meu inimigo, mas eu existo de fato para respeitá-lo. Agora, por que eu devo respeitar meu inimigo? Porque se eu estou com o inimigo ao meu lado, a culpa não é dele, inimigo, mas a culpa é minha
que não me planejei para ter coisa melhor ao meu lado. De acordo? Mesmo. Então eu não existo para amar meu inimigo. Eu existo para pedir perdão a Deus, para quem acredita em Deus, de não merecer coisa melhor, não merecer estar junto de semelhantes e sim de contrários. Porque os animais se unem para se defenderem, os homens se desintegram para se matarem. Quem sou eu de fato? Homem ou animal? Animal. Certo? E como falar em amor? Certo? E quando se une, geralmente o interesse pessoal está à frente. Isso aí. O interesse pessoal está à frente. Está à frente. Sempre está lutando, que eles falam a causa justa, mas não é uma causa justa, está lutando porque há um jogo de interesse. Então confirmo o que eu disse. O amor na terra é comércio afetivo. Não foi o que foi dito? E também não existe um amor na terra. Não existe um amor na terra. Deveria, né? Existe uma couraça, uma cortina velada, apresentando aquilo que não é, apresentando uma aparência para a pessoa, para o indivíduo, para que ele acreditar que aquilo que está aparecendo, sendo apresentado, é o real, mas aquilo ali só é uma simbologia, é simbólico, uma redoma, só para tentar assim, lubridiá-lo. Jesus nos informou também em João, eu acho que é capítulo 12, onde ele diz lá aos discípulos: ninguém tem mais amor do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus foi simples e humilde de coração, sendo tudo. Nós, estando nada, nós praticamos um amor contrário, onde falamos que amamos Jesus. Mas qual é o respaldo que nós damos para que Jesus nos identifique de fato como criaturas que o amem? Nenhum respaldo. Porque não me basta dizer que amo Jesus, eu tenho que preponderantemente ser digno dele. E essa dignidade perante Jesus, sem instrução, é brincadeira de mau gosto. Sem instrução, jamais existirá amor. Esse é amor de criaturas piegas, simples, tolas, ingênuas, saco de pancada, não é? Hoje mesmo eu conversei com uma amiga minha, ela disse que o marido dela a qualificou de escrava doméstica do lar. Você não passa de uma escrava doméstica, minha escrava doméstica. Entendeu bem? Entendi bem. A gente percebe, Miranda, que hoje o intelectualismo ele está tendo duas vertentes. A pessoa hoje ela tem maior facilidade para adentrar-se à universidade, maior facilidade. E o período que aquela pessoa está lá, o curso 4, 5 anos, 6 anos, ela vai tipo engalobando, enrolando. Quando chega no finalzinho, que está pagando, chega no finalzinho, ela faz as provas, não porque conhece da matéria, mas é aquela matéria que a gente percebe, ele sabe, ele decorou para poder passar, ele decorou. Então ele faz aquela decoração, é como se ele texto, como um ator pega o texto, ele decora o texto, aí ele fala bonito para a plateia, fala aquela peça teatral maravilhosa, mas dentro dele está vazio, porque ele foi decorado, ele colocou na cuca aquela peça e decorou, ele fala. Então é a mesma coisa do estudante de faculdade, ele decora a matéria para passar, mas no fundo ele sabe que não sabe,
Ele não sabe, ele só decorou, está na ponta da língua, mas o que realmente representa aquele estudo, ele não sabe. Mas tem uma outra, esse é um lado da ponta do intelectualismo. Agora, o segundo lado da ponta do intelectualismo é que ele formando, seja em qual área, na hora que ele vai trabalhar naquela área, aí ele é aferido, é testado o conhecimento dele. Aí então ele é obrigado a fazer cursinho para reforçar dentro daquilo que ele já estudou, que você falou, ele tem um canudo, ele foi diplomado, tem um canudo, aí ele é obrigado a fazer um cursinho paralelo para reforçar, que eles falam, recordar aquilo que ele estudou, e aí sim, aí ele é obrigado a decorar com mais profundidade aquilo, que senão ele não vai poder exercer a sua profissão, ele não vai mostrar dentro da sua profissão aquilo que ele sabe. Então são essas duas pontas hoje que eu vejo. Uma nação que se preza, que eu acho que na Terra não existe, essa nação deveria ser proprietária de 3 pilares: saúde, habitação e instrução, que eles dão erradamente o nome de educação, certo? Isso deveria ser da competência exclusiva da nação. Tanto que o Brasil de outrora, 50, 60 anos atrás, os colégios públicos é que tinham cartaz e que produziam de fato grandes homens gênero humano. Hoje a competição está entre o colégio público, que o professor odeia o trabalho que faz, e temos o colégio privado ou particular, que o professor está preocupado com o faturamento do colégio e não com o resultado. Então hoje nós estamos pior do que há 50, 60 anos atrás. E há 50, 60 anos atrás a instrução tinha referência, hoje não tem. Então hoje nós estamos, apesar do mundo ter desenvolvido barbaramente a parte científica, né? Mas na parte moral, que equivale ao amor, na parte moral é zero. Tem gente demais boa, mas demais, só que é boa sendo usada como saco de pancada dos espertos. Que bondade é essa? Que a verdadeira bondade tem que ser racional. Meu filho, eu invisto em você enquanto valer a pena. Minha mulher, eu invisto em você enquanto valer a pena. Meu empregado, eu dou o emprego a você enquanto valer a pena. Preponderantemente entendendo que os empresários hoje são também ladrões e assassinos dos próprios empregados que eles têm, com raríssimas exceções. Porque antes, quando o homem era oficialmente escravizado, os proprietários desses escravos, os espertos, os sábios, davam toda a alimentação perfeita aos escravos para que eles pudessem produzir bem. Hoje, dizem que não há escravidão. Eu digo que a escravidão hoje é pior do que a de um século atrás. Porque a escravidão hoje é cruel, é uma escravidão que a pessoa vive na base do medo. Quem está trabalhando morre de medo de ser mandado embora. Quem está desempregado morre de medo de continuar desempregado. Onde é que nós vamos parar através do amor e da instrução? Agora, por quê? Porque nós não temos instrução e nós estamos piores na condição de amor do que nos tempos indos, no próprio tempo do nosso Kardec. Aí eu pergunto, para que servem as religiões?
Eu afirmo para mim, para nada. Para que serve a moral? Eu afirmo para mim, para nada. Para que serve o amor? Eu afirmo para mim, para nada. Certo? E qual é a solução? Cada um conscientizar-se de que cada um é cada um. Cada um tem que fazer o melhor por si. Certo? Hoje eu fui fazer uma compra no supermercado, dei uma nota de R$10 à moça, ela me deu um troco de R$20. Estava conversando com as colegas, distraído, me deu um troco de R$20. Eu virei para o mocinho e falei, você é boa, filha. Ela virou para mim brava, achando que eu estava reclamando falta de. Falei, não, você está me dando R$10 a mais. Certo? Então eu fiz isso naturalmente. Por que eu fiz isso naturalmente? Porque hoje eu amo sem poder ser amado. Estou dando o melhor do que eu tenho, que eu posso, para que de fato amanhã eu tenha o direito de ser amado. Pensando no futuro. Exatamente. Aliás, a nossa vida presente, ela não existe em calendário evolutivo. O calendário evolutivo atual, ele se estriba apenas em passado e futuro. Hoje eu não tenho presente. Hoje Deus, na sua grandiosa misericórdia, nos permite entrarmos na vida para ver se a gente corrige os erros absurdos cometidos no tradicionalismo. Entendeu? Tradicional é tudo aquilo que deu certo no acomodamento, mas não acrescentou nada para o futuro. Então o acomodamento nada mais é do que tentar tapear Deus, matando-se a si mesmo. Que nada pior no mundo do que passar uma encarnação inteira na inutilidade, falando abobrinhas para os outros ouvirem, não é? Sendo um poeta da palavra, lindo, maravilhoso, mas sem acrescentar nada. A verdadeira instrução, espíritas amai-vos e instruí-vos, a verdadeira instrução é aquela que sacode a pessoa, onde a pessoa sente vergonha de apenas cumprir com o dever. Porque apenas cumprir com o dever nada mais é do que o tradicionalismo famigerado, onde nesse tradicionalismo tem tudo, menos amor. De acordo? De acordo. Então, igual você colocou, Miranda, que Kardec, ele colocou a frase daquela maneira porque ele queria... É porque ele quis dar ênfase. Porque se puser espíritas, instruí-los para saberem se amar, não é? Quer dizer, não dá um som, uma sonoridade poética nas palavras, certo? É como essas obras espíritas, onde a gente só vê escrito o Cristo. Não existe o Cristo. O que existe é Jesus. O Cristo é a ideia que ficou registrada para a humanidade. Só a ideia. Só isso, só a ideia. O Cristo é adjetivo, certo? Não existe Jesus Cristo. Podemos de vez em quando empregar Jesus ou Cristo, mas eu também não acho isso correto. Cristo é apenas um adjetivo daquilo que Jesus fez da encarnação dele. Apenas como Jesus poderia ter se transformado em Cristo, como poderia ter se transformado em Satanás, com tranquilidade. De acordo? E é por isso que Jesus, lá em Mateus 4, foi tentado. O que é a tentação de Jesus? A criatura não instruída acha que é Satanás externo que tentou Jesus. Não.
É o próprio Satanás interno de Jesus que poderia dizer para ele, ó, siga-me, que eu lhe darei esse mundo inteiro. Só que daria de fato a terra inteira. Jesus poderia estar até aqui hoje comandando a terra, só que teria que estar encarnado no nosso meio, enquanto que não é por aí. De acordo? Você fala também, Miranda, uma coisa, você fala que a terra é exterior. Não encaixou bem, porque nós temos na terra as reuniões mediúnicas. Então, se tem alguém comunicando na reunião mediúnica, então a terra não está à deriva, porque deriva eu entendo o seguinte, está sozinha, a terra está sozinha. A terra não está sozinha. Só que os que estão comunicando são defuntos que morreram. Você acha que não tem nenhuma comunicação de alto cunho, não? Pode ter. Se o médium foi instruído desse tipo. Vamos dar exemplo de Valdo Pereira Franco. É um médium instruído. E um médium muito bom. Certo? Agora ele tem uma pitadinha de vaidade. É difícil saber qual médium que não é vaidoso. É um Chico Xavier, ele não foi vaidoso. E foi saco de pancada. Saco de pancada. Isso. Teve que renunciar a vida inteira dele em favor dos espíritas que dizem que amam o Chico. Se nós espíritos amássemos o Chico de fato, nós teríamos pelo menos 2 médios iguais ao Chico, ao invés de sacrificarmos ele e o Chico com mais de 400 obras psicografadas, que não é brincadeira, né? Ele faria apenas a metade. Se tivesse 4 espíritas como o Chico teria psicografado apenas 100 obras, teria tempo para ele. Se tivessem 8 espíritas, o Chico teria psicografado apenas 50 obras em 50 anos. Nós não teríamos crucificado o Chico. Alguém vai dizer, mas ele fez isso porque quis. Ele fez isso porque quis. Porque não tinha quem dividisse com ele. O único que dividiu com ele, chamado Valdo Vieira, caiu em pó. Entendeu? Foi cuidar da vida dele. Vida materialista dele. Entendeu? E é um direito dele. Ele quer ser materialista, é um direito dele. Não é? Quer roubar, é um direito dele. Quer matar, é um direito dele. Agora, eu passar por uma encarnação inteira na indiferença existencial, em nome de Jesus, é o que mais tem. Indiferença existencial. Estou bem o que eu ganho de dar, para que me preocupar? Certo? E alguém já me disse, né, há pouco tempo atrás, eu não sou tolo para pôr o meu pescoço a prêmio, né? O Tiradentes, ele já passou pela terra tem muito tempo, Tiradentes. Porque a gente tem costume de, é o tradicionalismo, a gente tem costume de vivenciar os heróis da história, né? E a gente fica atrelado aos mitos. São mitos porque nós os denominamos de mitos, porque nós amamos o sensacionalismo. O certo não é isso. O certo é respeitar a oportunidade existencial. A maior joia preciosa que eu tenho é o meu tempo. Vou procurar vivenciá-lo com a maior dignidade possível até o fim. Quando será o fim? Não importa. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, não importa. Certo? Certo? O importante é o que eu fiz do meu tempo presente. Isso é que é o importante. Agora, se eu fui alguém que amou, só que eu amei sem ter razão, eu posso ter estragado alguém, que a gente chama tolamente de amor. Amei o meu filho querido do meu coração a vida inteira, e ele só me deu decepção. Se esse filho não tivesse sido amado, talvez ele tivesse usado a razão. Ou eu me corrijo ou eu morro.
representa isso, baseado nesse amor. Baseado nesse amor. Que é um amor tolo, sentimental, piegas, desintegrador de consciências. A gente percebe até isso na literatura. A literatura está muito assim, aquele amor muito melado, superficial. E também nas músicas. As músicas a gente fala muito de amor, encontro, desengano, aqueles erros, mas sempre bater na mesma tecla. É o tradicionalismo. Como as reuniões mediúnicas, a esmagadora maioria é tradicionalismo. É sempre a mesma tecla, trocando o nome dos personagens, sem subsídio nenhum. Eu digo que isso é pura perda de tempo. E eu disse antes que a doutrina espírita se baseia na mediunidade e na reencarnação. Uma mediunidade de fato não é necessariamente uma mediunidade de conversar com defuntos. Mas a verdadeira mediunidade é aquela onde cada um de nós se transforma num médium de sustentação 24 horas por dia, independentemente de saber a quem está sendo útil. E a sustentação, energia positiva disponível no meio de uma energia negativa do tradicional, da terra à deriva. Deu bem? Deu. E eu afirmo, a terra está à deriva. A terra está entregue às próprias moscas. Por quê? Porque ou eu me corrijo, ou eu me afundo na minha própria reprovação de mim mesmo. Certo? O espírito é imortal, mas eu posso matá-lo, matando o meu precioso tempo na inutilidade. Entendeu? Eu posso matar o meu espírito, desperdiçando o meu precioso tempo na inutilidade. O que é ser? Via de regra, são os bonzinhos da vida, trabalhadores, cumpridores do dever, não fazem mal a ninguém, não querem o mal para ninguém, são honestíssimos. E que mais? Nada. Eu tenho que ir além de, porque ser honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não fazer mal a ninguém, isso é caminhar a primeira milha. Isso eu tenho que fazer isso. Só que tendo que fazer isso, não fazendo mais nada, eu vou repetir encarnações tradicionais, onde tenho o necessário, não falta nada, sou bonzinho, tenho uma esposa, tenho filhos, tenho uma família, e o que mais? Nada. Já foi? Nada. Então a gente, Miranda, nós podemos então entender que primeiro tem que ser a instrução para impulsionar a criatura. Com a instrução, Wagner, eu aprendo a respeitar o meu semelhante. Sem a instrução, amando o meu semelhante, eu quero levar vantagem desse jeito. Mas a instrução não é assim. Mas sim, em certa parte, porque tem aquele outro lado da instrução que leva a pessoa a se sentir superior a outra. Mas isso não é instrução, isso é um conhecimento externo, periférico e tolo. Via de regra, ele colou para passar de ano, porque quem quer garantir o seu futuro não cola, quer saber. De acordo? De acordo. Agora, os tolos, que tem um pedaço de papel que chamam de diploma, num quadro às vezes caro, bonito, dependurado na parede. Esse tolo está apenas se vangloriando, se colocando sobre os demais. Um médico, por exemplo, estuda intensamente, sofre para poder chegar a ser médico. Com qual finalidade? Curar aos outros curando-se a si mesmo?
ou curar os outros achando que ele é sobre os outros. A última parte. Entendeu bem? A última parte. A maioria. Isso. Eles pensam assim. Os médicos crísticos, cristãos, são tidos como peças inconvenientes no meio do corporativismo. Deu bem? Deu? Deu tranquilo. É isso. Deu tranquilo? Deu tranquilo. Mas não é só no meio deles, não. Todos os meios profissionais. Eu citei a área médica, certo. mas na área do direito, na área da construção, na área da ciência, na área das descobertas, de tudo. Isso mesmo. Então, pelo que você está colocando aí, Miranda, a gente percebe com muito carinho que hoje não está tendo instrução. Hoje não está tendo instrução. E não havendo instrução, a coisa vai piorar. Hoje está tendo um acumulado de informações em que a pessoa, por assim dizer, armazena por armazenar, sem saber o que está recebendo, entendendo aquilo, procurar entender o porquê daquilo. Quer dizer, falando a grosso modo, filosofar em cima daquilo que está recebendo. Isso. Ele não filosofa, ele não faz a filosofia. O indivíduo que tem a queda para a medicina, por exemplo, para que estudar geografia, história? Perda de tempo. Uma criatura que tem facilidade na área da matemática, para que se preocupar com o português certo? Quem tem afinidades com a área das letras, para que se preocupar com geografia, história, matemática? E qual seria a vantagem de nós nos especializarmos em áreas definidas e tizadas? Nós iríamos entender que nós nos precisamos uns dos outros. O bom matemático precisa de quem sabe ler e escrever corretamente para redigir uma carta correta. Então ele precisaria do outro, o outro do outro. Não é? De que me adianta ter o dinheiro para comprar o pão na padaria se eu não tenho respeito pelo agricultor que planta o trigo? De que me adianta chegar numa padaria e achar, porque estou pagando, o padeiro não faz mais do que obrigação de me atender? Então, espíritas, amai-vos. Onde entra o amor aí? Entendeu? Entendi. Porque eu devo amar a todos. Você já pensaram se essa multidão de criaturas que trabalha na SLU, né? Serviço de Limpeza Urbana, se não tivesse eles, né? Seria um caos. Nós iríamos nadar no lixo, na podridão. Seria um caos. Então, eu que estou bem, acho que eles são ralé. Só que achando que eles são ralé, o que acontece comigo? A minha indiferença para com eles faz com que eu me aprisione a eles. E é por isso que o mundo hoje está pior do que há um século atrás. Ah, mas a ciência avançou. Sim, a ciência avançou para quê? Para nós usarmos da ciência para usá-la espertamente. Certo? Porque eu vejo que a tecnologia hoje está bem avançada, tecnologia. Mas aí não vai entrar. O homem, o lado moral, o amor, está zero. Estou percebendo que hoje o ser humano está muito robotizado. Isso. Está muito máquina. Os jovens andam na rua preocupados com o sapato que querem ter, o vestido que querem comprar, né? A roupa que querem comprar, esquecidos de que, sabendo viver,
sapato e roupa virão para esses jovens naturalmente, por direito adquirido, e não por briga entre eles para conseguir um bom emprego. Miranda, fala mais um pouco sobre da instrução. Como deveria ser a instrução? Como é que deveria ser colocada no contexto da sociedade, a instrução? No contexto hoje provisório, não é definitivo, hoje provisório nós deveríamos investir sobremaneira nos jovens e nas jovens para não cometerem um suicídio, de se engravidarem na juventude. Porque um jovem, uma jovem grávida, pura e simplesmente mata o seu futuro para cuidar de um filho. Nem esse jovem ou jovem evolui e nem o filho, porque a perspectiva é lamentável, né? Onde se fala demais. É pecado abortar? Eu digo que não. É pecado deixar nascer para aumentar a quantidade de excluídos, que fala-se demais politicamente em exclusão. Só que quanto maior a quantidade de excluídos, melhor, porque no excluído não há instrução, e não havendo instrução jamais poderá existir amor, e não existindo amor, o mundo vai de mal a pior. Certo? O verdadeiro espírita, ele, sabendo que o mundo vai piorar, ele deveria se oferecer ao Criador ou a quem de direito, se colocar em disponibilidade lá no plano espiritual, porque lá ele vai poder falar para milhões. Aqui, para quantos? Porque esse filme mesmo, aí vai ficar em disponibilidade para milhões. Mas quantos querem ouvir isso? A maioria quer ouvir coisas imediatistas, preferencialmente comprando o que quer, porque comprando o que quer não tem sacrifício nenhum. O certo não é comprar-se o que quer, mas o certo é saber valorizar o que tem. Entendeu? E aí também está ligado à instrução, né? Tudo está ligado à instrução. Sem instrução, eu não amo, eu não vivo, eu não sei nem morrer, não sei. Miranda, o amor tem como o surgimento dele, a raiz dele, o amor? À medida que a pessoa fica sensível a partir da instrução, ela começa a captar informações nessa sensibilidade que não é captável por qualquer ser humano. A pessoa que ama corretamente, ela se transforma num polo de atração de informações informações várias, onde essa pessoa ela se transforma numa psicóloga de si mesma. Entendeu? Ou seja, a verdadeira instrução é aquela que amplia ao infinito. Instrução não é aquela que a pessoa sabe escrever. Isso não é instrução. Isso é uma prerrogativa tradicional, provisória. Aquele que apenas sabe ler e escrever não passa de um papagaio repetidor. O papagaio fala sem saber o que está falando. Mas eles falam que é a base. Saber ler e escrever é a base. É a base do início. Tem uma redundância aí, mas me perdoe, né? É a base do início
do deslumbramento, da abertura para uma vida melhor, ou apenas para repetir o tradicional do passado? Enquanto o tradicional sobreviver, eu renasço do zero e vivo do zero. No dia que anularmos o tradicional, pura e simplesmente eu vou dar sequência à minha vida anterior nesta atual. Hoje não. Hoje volta tudo a estaca zero. Por quê? Porque é repetição. De acordo? E é fácil anular esse tradicional? É fácil? É só instruirmos. Gostei. Instruirmos com lógica. Com lógica. Certo? Dedicação. Com lógica, instrução com lógica. Eu me imponho o direito de saber tanto quanto o professor, e se possível mais do que ele. Agora analise o jovem de hoje. O importante é passar e não saber. Onde é que nós chegaremos? A lugar nenhum. Fazendo o quê? Repetindo cada vez pior, dentro do tradicional. Isso é verdade. Entendeu? Agora, realmente, buscando, né, Miranda, a instrução, a gente fala assim corretamente, igual você fala, a gente vai ter condições na próxima, até de nós termos uma genética melhorada, né? Para poder dar continuidade a um trabalho com mais profundidade. Isso. Fica entendido que eu me refiro à genética espiritual, porque a genética biológica é da Terra. Não tem como avançar muito, não. Uma genética espiritual é aquela que desce para a Terra, um casal desce para gerar o primeiro e a primeira, e aí os dois depois se multiplicarão naturalmente na reestruturação de provas e expiações para a regeneração. É onde eu digo enfaticamente, nós estamos longe da regeneração. Está muito longe. Eu acredito que sim. Porque enquanto nós não mudarmos a genética espiritual, não se mudará automaticamente a genética biológica. Tudo bem, Miranda, mas nós sabemos que a maioria, eles não sabem. Eles não sabem nem da existência da genética espiritual. Eles acham que só existe a genética material. Biológica. A biológica. Você usou o verbo certo, eles acham. É só pesquisar em profundidade, é só ler estudando as obras espíritas, as que valem a pena, que vai enxergar essa conclusão. Talvez pensando, quem sabe com a chegada da física quântica vai dar esse chutão, esse impulso. A física quântica ela já chegou, né? Agora depende dos espíritas que são de fato em maior número no planeta inteiro, terem juízo bastante e usar o precioso tempo deles, espíritas, ao invés de conversarem com defuntos, não é? Enveredarem para o caminho do estudo intensivo. Dedicar mais, né? Dedicar mais. Essa área. Eu vejo também por aí, eles não fazem a divulgação da física quântica, porque a gente não pode esquecer que tem aqueles físicos, como é que se diz, que estão ainda com aquela física que eles aprenderam, alicerçado naquela física. A física quântica está num beco sem saída. Ou aceita Deus ou eles se matam de raiva, porque não chegam a lugar nenhum. Entendeu? Ou seja, quer dizer, é o pegar ou largar. É o pegar ou largar. É como a religião. Então a física quântica ela veio como um desafio. É um desafio a física quântica. A física quântica veio por misericórdia do Criador para ver se a gente acorda. Sair do tradicionalismo.
Ele está sempre presente, hein, professor Analisa. Ué. Não tem outra saída. A física quântica, aceite ou não, quer queira, quer não, ela está indo de cabeça à chamada metafísica. Mas metafísica, isso é do século XIX, metafísica. Que é apenas palavra. Hoje nós estamos na porta dela. E metafísica é, de fato, conversar com espíritos. Só que espírito que vale a pena. Quem já morreu, morreu pior do que nós, sabendo menos do que nós. Conversar com eles não iria acrescentar. Não acrescenta nada. É só comentários do que está passando, dores, aflições. Isso a Terra aqui com os encarnados já é assim. Não precisamos fuçar eles lá, não. Gostei da colocação. Entendeu? O que mais acontece é isso mesmo. Para que mexer com eles lá? É só a gente melhorar isso aqui, nós na carne, que automaticamente eles voltarão para poder serem socorridos num ambiente melhor. Agora, se o ambiente hoje come, bebe, dorme, nada mais. Bom, pelo que você está falando aí, Miranda, eu estou começando a entender o seguinte, que numa reunião mediúnica séria, todo mundo lá instruído e dando continuidade à instrução, ali sim poderá ter comunicações inteligentes com espíritos superiores. Uma reunião mediúnica séria, em 1h30 pode ter apenas 10 minutos de comunicação. Os outros 1h e 20 minutos é esforço coletivo em descobrirem o melhor para cada qual. E só tem um caminho, estudando. Sem polêmica, sem discussão, porque antes de uma reunião mediúnica não deve haver debates. Assim como na hora de, com os amigos espirituais, a gente trata eles com civilidade, nós deveríamos também nos tratar na hora do estudo, também com civilidade. Já vou? E nem depois da reunião também ter debates também, né? Dizer ou isso, aquilo, isso aqui. Não, aí não tem importância não. Não tem importância. Sabe? Não, aí não tem importância não. Fugindo do conceito de o que ele trouxe é animismo, é isso e aquilo. Né? Demais, isso aí aparece demais. Eu tenho que respeitar o meu semelhante, onde ele naturalmente um dia vai sentir vergonha de querer aparecer, enganando a si mesmo, pensando que está enganando os outros. De acordo. Miranda, para fechar aí no tema de hoje, né, que fala sobre espíritas, amai-vos, instruí-vos. Tem mais algum fechamento aí? Eu diria o seguinte, que a verdadeira instrução é aquela em que a criatura não deixa para trás a simplicidade e a humildade. Porque se eu me considerar superior aos demais porque eu tenho um diploma, eu terei uma atitude externa dos outros de respeitabilidade externa apenas. Mas a inveja e o despeito dessas pessoas não me deixarão caminhar como eu gostaria. Então, de nada me adianta a instrução 10 se a minha moral é, porque se eu sou uma pessoa pedante, convencida, a minha moral é 0. Não adianta isso. Eu tenho que me instruir respeitando o potencial do outro, ficando entendido que não é o outro que está me envergonhando por saber menos, mas sou eu que estou sentindo vergonha de mim mesmo por estar junto do outro. Entendeu? Nós agradecemos, que Jesus nos abençoe. E qualquer dúvida, quem nos vê e nos escuta, tiver,
Só escrever para nós, que de bom grado nós tentaremos tirar as dúvidas, jamais convencer ninguém. Nossa finalidade na Terra não é essa de convencer ninguém, mas é de dar outras opções racionais. As opções racionais. Eu estou mostrando a quem me vê e me escuta que, apesar de não o conhecer ou não a conhecer, eu a amo ou eu o amo, com todo o respeito da minha vida.